Então, olha só, pessoal, topografia também, ela tem alguns erros, né? Haja vista que os aparelhos, eles apresentam uma precisão, que precisão esta não é uma precisão tão apurada que chega de fato a ter medições de acordo com uma realidade. No entanto, existem alguns erros que incidem sobre a topografia, né? Um deles são as condições ambientais, né, em que as condições ambientais como vento e temperatura, né, influencia na variação do comprimento de uma trena com a variação da temperatura, né? Quando a gente faz um método de medição direta se utilizando de uma trena, a temperatura, por exemplo, pode estar influenciando ali na dilatação da trena, tá? Temos também os erros instrumentais, onde esses erros eles são ocasionados devido à imperfeição na construção de equipamento, o ajuste do mesmo, né? Em que muitas das vezes é preciso aferir o equipamento para que ele possa trazer uma medição real, tá? Os pessoais são erros causados por falhas humanas, como a falta de atenção a executar uma medição, né? Haja vista também que o cansaço influencia nisso, né? E diante disso, dos erros pessoais, nós temos três tipos de erros: erros grosseiros, sistemáticos e aleatórios. Os erros grosseiros, né, são aqueles que acontecem de maneira grosseira, por exemplo, anotar o ponto 196 ao invés de 169. Né? Os erros sistemáticos são aqueles associados também à temperatura e pressão na medição de distâncias com os medidores eletrônicos, né? E também temos os erros aleatórios, que são aqueles não explicados, né? E dentro da precisão, nós temos também a acurácia, né? Que a precisão ela está ligada, né, à repetibilidade de medidas sucessivas feitas em condições semelhantes, estando vinculada somente a efeitos aleatórios. E a acurácia expressa o grau de aderência das observações em relação ao seu valor verdadeiro, estando vinculada a efeitos aleatórios sistemáticos. No caso, a figura ela retrata. Nessa figura inicial, nós temos aqui, né, uma situação acurado, preciso na verdade e não acurado, né? Preciso por quê? Porque todos os pontos eles se encontram juntos, aglomerados, significando que o número de vezes que tentou acertar nesse alvo, no alvo central, todos os pontos ficaram aglomerados em uma única parte do alvo, né? Já aqui se encontra preciso e acurado, haja vista que o centro do alvo foi atingido, garantindo assim uma acurácia e a precisão, porque todos os pontinhos aqui estão juntos, né? De acordo com essa precisão e acurácia. E não preciso e não acurado se refere justamente a essa dispersão, né? Dispersão aqui dos pontos ao longo do alvo, tá? E também como os mesmos se encontram dispersos, então a gente não há nenhuma acurácia e nem precisão. Haja vista que para ser preciso tinha que acertar no meio do alvo. Então, olha só, nós temos aqui uns materiais e métodos básicos utilizados na medição de topografia, né? Então a gente vai entrar na parte instrumental, né? As medições diretas de distância são aquelas que acontecem se utilizando de trena, né? Então, se utilizando de trena, quando a gente utiliza uma trena, uma medição direta de distância, tá? E os piquetes, por sua vez, eles dão suporte a essa medição, haja vista que eles são utilizados para justamente demarcar, né, os pontos que foram mensurados, tá? E servem para marcar os extremos do alinhamento a ser medido. Temos também a estaca testemunha, que é uma estaca que ela é maior em relação ao piquete que foi utilizado para fazer a locação daquele ponto, né? Essa estaca testemunha ela facilita a visibilidade do piquete, tá? Temos também as balizas, né, que elas são utilizadas para manter o alinhamento na medição entre pontos quando há necessidade de executar vários lances. Então, nós temos aqui um exemplo de baliza, instrumento este também que tem no Instituto, certo? E temos algumas características no que diz respeito à sua construção, o tipo de material utilizado, a altura e etc. Tá? Temos também o nível de cantoneira. Esse nível de cantoneira ele é muito importante, haja vista que ele tem uma bolha circular, né, em volta de uma circunferência. O objetivo é manter essa bolha sempre no centro dessa circunferência, né, porque dessa maneira o levantamento ele se torna mais preciso, né, minimizando
minimizando assim os erros sobre as medições, né? Então, equipamento de forma de cantoneira e dotado de bolha circular que permite auxiliar a segurar a baliza na posição vertical sobre o piquete ou sobre o alinhamento a medir, né? Então, nós temos aqui um outro método de medição, em que esse método de medição, né, ele faz uma medição na distância horizontal entre os pontos A e B, procura-se na realidade medir a projeção de A e B no plano horizontal, resultando na medição de A e B. No caso, nós temos aqui o ponto A e o ponto B. Ao mesmo tempo que temos aqui o ponto A e o ponto B, nós temos uma distância horizontal. Essa distância horizontal ela é calculada partindo da mensuração da trena, certo? E essa distância inclinada também ela pode ser extraída partindo da distância entre dois pontos, tá? E aí nós temos aqui pontos visíveis, que são vários lances, em que esses lances eles são, né, demarcados de acordo com a baliza, né? Então cada baliza aqui tem um ponto e entre uma baliza e outra tem um comprimento. Então a junção desses comprimentos aqui nós temos um valor no que diz respeito à distância horizontal, né? E também nós temos o método de distância utilizados na topografia por meio de instrumentos, né? A gente viu lá método de medição direto e método por meio de instrumentos, né? Como exemplo de estação total, né? Teodolito e etc. Então a medição indireta de distância, e na verdade elas podem ser realizadas através de modelos matemáticos, né? E também são realizados cálculos sobre as medidas efetuadas em campo para se obter o valor da distância. Nesse caso, nós temos vários métodos. Taquiometria ou estadimetria são observações de campo realizadas com auxílio de teodolitos, né? Então, o equipamento ele vai ficar na responsabilidade de fazer a mensuração daquela distância, daquele ângulo, daquela coordenada, tá? E nós temos aqui um exemplo no que diz respeito a leitura que ocorre quando se faz essa medição de distância utilizada, né? Nós temos aqui uma distância inclinada, nós temos aqui um fio superior e um fio inferior. São chamados fios estadimétricos. O fio superior nós temos aqui um valor, o fio inferior nós temos aqui um outro valor. Então, o fio superior mais o fio inferior dividido por 2, nós vamos chegar a esse valor médio. Tá? Isso aqui é muito utilizado principalmente quando se quer fazer levantamento da cota do terreno, da altura do terreno. Tá? Nós também temos os distanciômetros, baseados no princípio de funcionamento de um radar, né? Então, desse distanciômetro, ele vai sair um raio laser, né? Em que sai em um determinado tempo t, que ele leva a onda eletromagnética para percorrer a distância de ida e volta entre o equipamento de medição e o refletor. Então, nesse caso, ó, ela sai daqui, ó, certo? E aí bate no prisma e volta. Quando volta, faz ali o registro daquela distância se utilizando do distanciômetro, né? Então, a equação do modelo basicamente é 2D é igual a C delta T, né? Que é a velocidade de propagação, C da luz, né? E o delta T é o tempo de percurso. E 2D é a distância entre o emissor e o refletor. Nós também temos a estação total, é um equipamento que tem no Instituto Federal do Piauí, né? Então, na verdade, ele é como se fosse uma espécie de teodolito, mas de maneira eletrônica, né? De maneira eletrônica. E a partir das medições de medidas em campo, com os ângulos de distância de uma estação total, ela pode obter outras informações, como distância reduzida ao horizonte, desnível entre pontos, coordenada de pontos ocupados pelo refletor a partir de uma orientação prévia, etc, né? Mas, professor, como é que a gente vai utilizar esses equipamentos? Esses equipamentos eles são utilizados em que devemos operá-lo da melhor maneira possível e entender como operar, o que é que o equipamento, de que forma o equipamento está funcionando, né? Então tem essa importância. Já vista que a maioria é que todo processamento é só apertar botão, mas tem que entender, né? Tem que entender todo o processo. Nós temos aqui o nivelamento, né? O nivelamento ele tem a finalidade principal de extrair, ou seja, determinar a cota e a altitude de um ponto, né? E é uma atividade fundamental dentro da engenharia. Então a cota é a distância medida ao longo da vertical de um ponto até um plano de referência qualquer.
né? Então eu tenho aqui, por exemplo, é um plano de referência, P', e eu tenho a superfície física. Esse plano de referência P', essa distância de P' até P, que é a superfície física, né? Essa distância, ela evidencia a cota, que a cota é a altura do terreno, né? Então, de P até P', conforme vocês podem ver, é a cota. E já de P até P, duas linhas, considerando o nível médio dos mares, né, nós temos aí a altitude, ou seja, a altitude ela é em relação ao nível médio dos mares e a cota ela é em relação ao plano de referência, tá? Então, no caso, os níveis, ele é um equipamento em que faz esse levantamento topográfico altimétrico, né? E segundo a ABNT, ele traz o levantamento topográfico como uma exclusividade a determinação das alturas relativas a uma superfície de referência dos pontos de apoio ou dos pontos de detalhe, pressupondo-se conhecimento de suas posições planimétricas, visando a representação altimétrica da superfície levantada, né? Então aqui nós temos as principais partes de um nível, tá? E os métodos de levantamento altimétrico, temos o geométrico, o direto e o trigonométrico, tá? Então o geométrico ele tem como finalidade a determinação do desnível entre dois pontos a partir da leitura de miras. Então, nós temos aqui um nível e fazendo a leitura da mira, dessa mira 1 e dessa mira 2. Né? Então, aqui é um nivelamento simples, quando se utiliza apenas de um único nível, tá? Para realizar o levantamento altimétrico. Né? No caso geométrico, que é essa distância direta. E já o nivelamento composto, ele se utiliza de vários níveis, bem como diversas miras estadimétricas, né? E aí vai medindo sequencialmente uma diferença de altura entre uma cota e outra se utilizando do nível. Nivelamento trigonométrico, né? É um tipo de medição indireta, onde o desnível é determinado à custa da observação de um ângulo vertical, né? Altura ou distância zenital. E a distância linear que une os pontos, medindo sobre o plano vertical da estação que contém o ponto visado. Então, no caso, nós temos aqui, né, o ponto visado, e partindo desse ponto visado também tem a medição de uma distância horizontal. Então, essa distância horizontal forma aqui um triângulo, né? Então, essa distância horizontal com essa distância inclinada forma um triângulo, e a partir daí consegue fazer essa mensuração através do chamado nivelamento trigonométrico, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos mostrando dos pontos levantados na superfície e como é que vai ficar aqui o seu desenho das curvas de nível, tá? Então nós temos aqui uma outra situação, desenho das curvas, outro desenho das curvas. Aqui já temos uma outra situação, desenho das curvas. Então as curvas aqui, elas evidenciam no que diz respeito a um terreno bem acidentado, né? Uma topografia bastante acidentada, né? E aqui no caso nós já temos uma topografia de uma área mais plana, haja visto o distanciamento das curvas de níveis, ou seja, essas curvas de nível, quanto mais elas distantes umas em relação às outras, melhor a representatividade plana, conforme vocês podem ver aqui, tá? E aqui nós temos os métodos clássicos de topografia, né? Que se baseia na observação de direções e distância entre os vértices consecutivos de uma poligonal. Nós temos a chamada poligonal fechada, poligonal aberta e a poligonal amarrada. Ou seja, a poligonal fechada é aquela em que o ponto inicial se coincide com o ponto final. A poligonal aberta em que o ponto 1, temos o ponto 1, o ponto 2 e até um determinado ponto N, não fechando com o ponto inicial. Então, tudo isso aqui é método de poligonação. E a poligonal amarrada é aquela em que está amarrada, certo? Em relação ao valor de x e y, as suas coordenadas, tá? Nós temos aqui um outro exemplo, que é o método da triangulação, né? Que ele é obtido através da observação de ângulos formada entre os alinhamentos de vértices, né? De uma rede de triângulos. A gente observa aqui, ó, A, né? B, e aí C, D. Então, observando a angulação entre A até D e B até C, eu tenho aqui inicialmente um triângulo. Da mesma forma, observando de B até C, de A até D, nós temos aqui um outro triângulo. Então, observem que toda essa triangulação,
ela faz parte da topografia clássica e ela utiliza métodos da triangulação. A trilateração, ela é diferente, enquanto que aqui baseia-se na angulação, certo? Dos pontos e dos triângulos, a trilateração se baseia na observação de distância entre os vértices intervisíveis de uma rede de triângulos. Então, nesse caso, esse ponto A até esse ponto D, certo? Como eles são ângulos, como eles são vértices visíveis, eu consigo observar, consigo enxergar, e ao mesmo tempo do B para o C eu consigo enxergar, então já consigo fazer aqui uma triangulação, certo? Cruzando esses dois perímetros, tá? Partindo desses vértices. Então eu já tenho aqui uma distância BC, uma distância AD. Essa distância AD com essa distância BC, eu tenho aqui já um triângulo, né? Então já é um método de realização no que diz respeito à trilateração, né, para medição, tá? A irradiação se baseia na determinação de coordenadas a partir das observações de ângulos e distâncias ou azimutes e distâncias. Tem um ponto A, tem um ponto B. Quero encontrar esse ponto 1. Eu posso fazer a angulação partindo aqui do ponto B e ao mesmo tempo a distância de B até esse ponto 1. Então, no caso, essa irradiação já me fornece um método de topografia clássica, tá? Então, nesse momento, encerramos aqui o assunto da topografia e até a próxima aula no que diz respeito ao sensoriamento remoto e fotogrametria.